Evangelho, terça-feira da 7ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum e, estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da 7ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Marcos. E o Evangelho de hoje nos mostra Jesus mais uma vez atravessando a região da Galileia. Porém, dessa vez, ele não queria que ninguém soubesse que ele estava atravessando aquela região, pois estava empenhado com uma atividade importante, diz o texto, ensinando os seus discípulos. Então, existiram momentos em que o Senhor procurou um recolhimento, uma intimidade ao lado de seus discípulos, para poder ensinar-lhes coisas a mais a respeito do seu Evangelho, para poder dar a eles a participação nos mistérios do céu. Constantemente na nossa vida, o Senhor procura-nos em momentos mais reservados para nos ensinar os mistérios do reino dos céus. Não é tudo no meio da agitação. Existem os momentos de recolhimento e eles são importantes na nossa vida. Percebam, diz o texto, Marcos mostra para nós, que nos ensinamentos de Jesus ele só dá um trechinho desse ensinamento. E Jesus estava falando sobre o quê? Exatamente, sobre a sua paixão. Esse é um dos anúncios da paixão que Jesus faz, um dos 3 anúncios da paixão, feita pelo Senhor a seus discípulos. O que significa dizer que ele estava falando de algo muito íntimo, pois ele vai fazer referência à ressurreição após 3 dias. Não se trata de um ensinamento simples, mas do ensinamento central da vitória de Cristo sobre a morte e o pecado para a salvação das almas. E em hora tão importante, e em tema tão necessário e importante, os discípulos estavam desatentos. Como assim, Padre Fábio? Vocês não repararam? Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Assim vai dizer São Marcos. Porém, durante o caminho, eles se interessaram por uma outra coisa. Olha que interessante. Eles não compreenderam, tiveram medo de perguntar e nós podemos parar dizendo, poxa, caramba, Jesus nem ajudou eles, né? Só que durante o caminho, eles tiveram interesse por outras coisas e se debruçaram sobre isso. Então, nem sempre a incompreensão nos faz desejar ou é uma parte do percurso para que o desejo por algo, o conhecimento por algo aconteça. Eles não compreenderam, sentiram medo e desistiram de debruçar-se sobre aquela experiência. Porém, sobre outra experiência, que é discutir quem fosse o maior entre eles, se debruçaram durante o inteiro caminho. Veja como é que às vezes o nosso coração se interessa por coisas fúteis,
se interessa por aquilo que é oposto ao que Jesus está nos dizendo. Falávamos disso no domingo. Como às vezes a gente pode ter mentalidades e zonas de interesse na nossa vida e caminhando com Jesus, não termos um compromisso e um interesse objetivo com o que Ele espera que nós tenhamos interesse e um compromisso, mas com outras realidades. Percebem? E naquele momento, o que Ele faz? Dá uma bronca nos discípulos? Condena os discípulos? Não. Jesus usa sempre a sua metodologia. Ele desce até onde eles estão, para levá-los até onde Ele quer que eles estejam. Então o Senhor faz uma pergunta ingênua, porque Ele sabe de todas as coisas, para que se fale sobre o que se falava naquele momento. E em seguida, Ele vai começar a dizer para eles: se alguém quiser ser o maior, seja o servo de todos, seja o último, aquele que serve, aquele que entrega a sua vida. E dessa forma Jesus está falando sobre o que Ele realizará na sua paixão. Ah, queridos irmãos e irmãs, se aprendêssemos a metodologia de Jesus, um caminhão de impaciência seria retirado da nossa vida. Jesus não se agita pelos discípulos não estarem onde Ele gostaria que estivessem, mas com um realismo e um grande amor, e identifica o lugar onde estão, desce até ali e os leva para onde quer que eles estejam. Jesus não desiste de nós, nem quando não compreendemos, nem quando sentimos medo e nos desinteressamos, nem quando estamos interessados por outras coisas. Ele não desiste de nós nunca. Sempre se aproxima para nos levar na direção que Ele quer, pois aquela dali é a direção onde encontraremos não apenas vida, mas felicidade plena. Guia-nos, Senhor, no caminho da verdade. Livra-nos, Senhor, das distrações e dos interesses mundanos que vão pouco a pouco cancelando em nós os olhos da alma que se maravilham diante dos seus prodígios e das suas obras. Dai-nos, ó bom Jesus, a alegria de termos olhos fixos em vós e um coração interessado por tudo o que é amado pelo seu Santíssimo Coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.